Glória a Deus. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero aproveitar que você está em pé. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Maravilhoso Deus. Versículo 13. Glória a Deus. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 13. Enquanto você procura, você folheia a sua Bíblia, eu quero registrar minha gratidão a Deus por esta oportunidade, nesta manhã. Irmão, se eu estiver pregando falar noite aqui, não liga não, tá? Porque a gente é acostumado a pregar noite, né? E como é culto da manhã, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, pela vida de vocês. Agradecer ao meu amigo, Leandro, a minha amiga Thalita. Deus abençoe, tá bom? Pelo convite e pelo pastor, pela confiança na minha pessoa. Qual o nome do pastor mesmo? Jonas. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Jonas. Sua casa, sua família. Amém? Trago a saudação do meu pastor Lourenço. Meu pastor sabe que eu estou aqui. Amém? A todos. Estou bem acompanhado hoje. Bem acompanhado. Hoje me acompanha a minha namorada. A minha esposa. Tá lá atrás, lá, ó. Deus te abençoe, viu, meu amor? Te amo, viu? Todos se encontraram? Mateus 21, 13. Vai estar escrito. E disse... Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de ladrões. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de... Grava isso. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, ontem estava ministrando, né? E já pensando no culto da manhã de hoje. Falei, Deus, o que eu vou pregar? Fala comigo. E revela uma palavra. E esta palavra que nós lemos entrou muito no meu coração. E eu fui analisando, estudando sobre ela. E Deus foi me revelando algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês. Todos nós sabemos que Jesus, com seus 30 anos de idade, inicia seu ministério. E você pode analisar e perceber que a função de Jesus é trazer uma mensagem. E qual é essa mensagem que ele traz? Sobre o reino de Deus. E você pode analisar no Novo Testamento, tanto dos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, traz para nós essa pontuação, onde Jesus entrava, aonde ele saía, os milagres, os prodígios, as maravilhas que ele fez. Mas é muito interessante, quando Jesus ele ia ministrar a palavra de Deus, ele pregava por parábolas. E os discípulos vão olhar para ele e vão perguntar, mestre, por que o Senhor prega por parábolas? Aí o Senhor explica para eles, é da maneira mais fácil, para pregar para os gentios, para pregar para as pessoas humildes, para elas entenderem do que eu estou falando. E você pode analisar, no ministério de Jesus, ele mais ensinava
Leandro, ele mais pregava do que fazia milagres. Porque Jesus, ele gosta de ensinar primeiro, para depois fazer os milagres, os prodígios, os propósitos acontecer. Mas analisa a multidão que acompanha. Na Bíblia, no Novo Testamento, tem duas multidões. A primeira multidão, que está em Mateus capítulo 5, a multidão que senta para ouvir Jesus falar. Jesus pregando, falando dos mandamentos. É a multidão que senta para ouvir. Mas tem outras multidão. E quais são elas? Aquela multidão que só acompanha Jesus. Para quê? Para receber milagres. Para ter algo para eles. Então tem a multidão que senta para ouvir. Mas também tem a multidão que senta só para receber. Não é a mensagem ainda, mas pergunta para alguém que está do teu lado. Qual a multidão que você é? Que senta para ouvir? Ou é que só pensa para receber? É isso. Jesus é lindo aqui, porque ele ensina para nós. Primeiro você senta para você receber uma palavra, para você estar estruturado, para depois você suportar o processo. E qual é esse processo? O propósito. Que aquilo que Deus está preparando não é qualquer coisa. Aquilo que Deus está preparando para você não é nada usado. O que Deus prepara é novo. O que Deus prepara é grande. Então, para você receber isso que é grande, Ele te prepara primeiro. Para mim estar aqui nesta manhã, e fala à noite, ó. Nesta manhã, para mim estar aqui nesta manhã, eu tinha que sentar, tinha que ouvir não, tinha que ser repreendido. Por quê? Eu tinha que sentar para ouvir, para estar estruturado nesta manhã, para ministrar a palavra para vocês. É assim que o reino de Deus funciona, mas nem todos aceitam isso. Mas aqui nós lemos um texto, e esse texto fala de um templo, uma casa de oração, mas eu quero que vocês entendam. Jesus, ele vai fazer uma entrada triunfal em Jerusalém. E nesta entrada, também conhecida como Domingo de Ramos, é um evento narrado nos 4 evangelhos. Aqui marca o início da Semana Santa e Jesus montado em um jumento. A Bíblia diz que ele foi recebido, ele foi clamado pelos palmos de ramos de palmeiras pelo povo, e o povo estão fazendo festa. Por quê? Porque Jesus está montado no jumento e ele está sendo bem recebido, porque a multidão que está ali se alegrando, eles estão pronunciando a paixão da crucificação de Jesus. Jesus acompanha por seus 2 discípulos, e entre eles estão na Betânia, perto do Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que dos seus 2 discípulos, busca esse jumentinho para pedir emprestado para Jesus. E Jesus fala, vai lá, pede emprestado, e fala que eu vou devolver em breve. E esta é uma entrada triunfal. E a multidão que está ali ao redor, eles estão glorificando, estão dizendo, Messias, glória a Deus. E eles estão dizendo, Hosana ao filho de Davi. E bendito seja o nome do Senhor. Esta é a entrada triunfal. E o texto que nós lemos vai falar de um templo, uma casa de oração. E este templo de Jerusalém era um pátio onde os gentios ficavam. Para você entender, aqui é um templo, aqui é um salão, aqui é uma igreja.
aonde você prepara o culto, não começa aqui. Começa dentro da tua casa. Começa quando você acorda. O culto começa quando você acorda. Quando você dobra o seu joelho e começa a agradecer a Deus pela sua saúde, pelo seu respirar, pelo seu dia a dia, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua família. O culto primeiro começa na sua casa. E aqui nós estamos aqui nesta manhã. O culto começou às 9 horas. Reunimos para quê? Para nós adorar o Senhor. Não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E é por isso nós estamos aqui. Estamos aqui para ouvir a palavra dEle, esperar alguma coisa que a gente venha buscar. E o que é? Em busca de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. E é isso. E a Bíblia diz que este templo não era o templo de oração. Não era um templo onde se tinha a palavra de Deus. Não era um templo onde as pessoas entravam e saíam curadas. Era um templo de uma área de turismo. Você pode analisar a partir do versículo 13, a partir do versículo 10. Você pode analisar que Jesus ele está em Jerusalém e ele vai entrar dentro deste templo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como assim, Cleito? Uma coisa é Jesus está no templo. Outra coisa é Jesus entrar no templo. Porque a Bíblia diz: sabeis por vós que vocês são um templo do Espírito Santo. Meu Deus, não estou nem começando a mensagem, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Sabe por que você tem que valorizar isso? O Espírito Santo que habita dentro de você. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você não foi comprado com ouro, não foi comprado com prata, não foi comprada com bronze, não foi comprada pelos homens. Como foi comprado o Espírito Santo que habita em nós? Pelo sangue que estava no madeiro do Calvário. Ele disse: tetelestai. O que é tetelestai? Consumado, está pago a dívida. É Jesus dizendo: eu já paguei, agora eu liberei o acesso. E qual é esse acesso? O véu foi rasgado de alto, Pastor Jonas, abaixo. É Deus dizendo para alguém nesta manhã: você tem um livre acesso de conversar com o meu Pai. Aleluia! Fala para alguém desta manhã, fala para alguém que está do teu lado: você tem um livre acesso, fala para ele, de conversar com o teu pai. E quem é pai, ele ouve o filho. E quem é pai, ele consola o filho. Quem é pai, ele corrige o filho. Ele está dizendo: você tem um livre acesso para estar conversando comigo nesta manhã. Se alguém tem glória para dar nesta noite, Jesus ele vai entrar no templo. Estão lá, Pastor Jonas, os que compram, os que vendem, Thalita, os cambistas, eles estão dentro do templo. E eles estão vendendo, outros estão trocando, outros estão negociando. Mas quando Jesus entra, ele vê tudo isso acontecer. E sabe que é interessante? Que a Bíblia diz que tinha uma multidão lá. Vamos lá? Cleito, aonde você quer chegar? Porque dentro de nós, existe os cambistas, também existe os vendedores. Cleito, onde você quer chegar com isso? Os cambistas é aqueles que trocam as moedas. Trocam, vai trocando.
Tem alguém para trocar? Tem alguém para negociar? Trocam. Os cambistas é assim. Mas a Bíblia diz, para você entender onde eu quero chegar, que tem um homem que possuía uma vinha e um rei chamado Acabe, que desejava adquirir a sua propriedade. Acabe ofereceu a Nabote uma troca por uma vinha pelo dinheiro. Nabote, pela herança do seu pai, o pai deixou a vinha para Nabote. Conjecturo, o pai dizendo: cuida da vinha, proteja a vinha, guarda a vinha, é sua, eu sou teu pai, eu estou te dando. Mas a Bíblia diz que tem um rei chamado Acabe. Acabe tem poder, ele tem autoridade, ele tem ouro, ele tem a autoridade para quê? Para comprar tudo que ele tem, que ele quiser, ele pode comprar tudo que ele quer. Mas a Bíblia diz que ele vai conversar com Nabote. Me vende, troca comigo a sua vinha, eu te dou dinheiro, eu te dou riqueza. Mas a Bíblia diz que Nabote recusou o propósito pelo Acabe, porque o diabo também ele oferece alguns propósitos para você. E qual é esses propósitos que ele tem, oferece para nós? Esse propósito qual que é? Porque nem toda proposta é uma boa proposta para se fazer. Às vezes você está, um exemplo, num trabalho, e você recebe uma notícia. E qual é essa notícia? Olha, você tem uma nova oportunidade para você trabalhar nessa empresa com a gente. Você vai ganhar mais, você vai ter mais benefício. Mas a pergunta que eu te falo é: você consultou a Deus? Você perguntou para Deus se Ele está nesse propósito? Você perguntou para Deus se Ele está com você nisso? Mas Nabote, ele sabe: a minha vinha não está à venda, a minha vinha não está em troca. Aquilo que o meu pai me deu é meu. Aquilo que o pai deixou para mim é meu, Acabe. Você pode oferecer o que você quiser, mas a minha vinha eu não vou trocar por você não. Aleluia. O Pai dos céus está dizendo nesta manhã: aquilo que eu te dei não está em negócio, aquilo que eu te dei não está à venda, aquilo que eu te dei não está em troca. Por quê? Porque aquilo que o Pai ofereceu, Ele está dizendo nesta manhã, é seu. É seu e de mais ninguém. O propósito, as promessas que eu prometi para a tua vida não acabe pelo Acabe, não, não, não. É seu e acabou, aleluia. É seu. Porque existe dentro de nós. Existe. E muitas das vezes, os vendedores é aqueles que vendem. Cleiton, onde você quer chegar com isso? Olha para a Bíblia. Jesus, ele foi vendido. A Bíblia diz que Judas traiu por 30 moedas de prata. Segundo o relato bíblico do Evangelho de Mateus, essas quantias foi o preço combinado para entregar Jesus aos líderes religiosos de Jerusalém, que desejavam a sua morte. Judas vendeu. Mas eu estou pregando para alguém aqui. É Deus falando para alguém: eu não divido a minha glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus está dizendo para mim e para você: eu não divido você com ninguém. Você tem um pai e Deus está dizendo: você é meu. É Deus dizendo: você é meu filho, e eu não divido você com ninguém também. Aleluia. É Deus dizendo nesta manhã: a tua casa tem dono, a tua família tem dono, o teu ministério tem dono, o teu chamado tem dono. E qual é o nome dele? É o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
A Bíblia diz que Jesus ele vai revirar a mesa. As moedas caem. Não está na Bíblia, mas conjectura. Alguém de longe vai começar a olhar e vai falar assim: mas meu Deus, é o Senhor Jesus que está fazendo isso? Ei Jesus, por que você está fazendo isso? Aí Jesus: eu sou filho do meu pai. E eu estou vindo na casa para colocar ordem. Porque na casa do meu pai não tem bagunça. Dentro da casa do meu pai não tem qualquer coisa, não. Vocês não podem vender, vocês não podem trocar. Na casa do meu pai, aleluia, eu estou entrando na casa. É Jesus dizendo: eu estou entrando na casa, na casa, na casa. Estou expulsando algumas coisas que não pertencem à minha presença. Aleluia, é Deus dizendo: estou expulsando os cambistas, estou expulsando os vendedores, estou expulsando aqueles que cobram. Por quê? Porque na minha casa tem que ter oração, tem que ter santidade, tem que suplicar através das... Aleluia. Eles não tem mais cambistas, não tem mais mercadores, não tem mais aqueles que vendem, aqueles que trocam. A Bíblia diz, penso eu, gente, que falta um. É aqueles que estão prendendo a pomba. E nós sabemos, a pomba na Bíblia, o significado tanto de paz e o Espírito Santo. Penso eu, Jesus olhando para o lado, vendo a pomba presa, ele dizendo: pomba presa na casa do meu pai. Pode soltar a pomba, mas Jesus solta. Mas Jesus, eu ganho com isso. Não interessa, solta a pomba. E quando eles soltam a pomba, o que é isso? É Deus dizendo para alguém aqui: não pode prender aquilo que eu te dei. Está na hora de você soltar essas ferramentas. Não prende o Espírito Santo que está dentro de você. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer para alguém. É Deus dizendo: a pomba está solta, Leandro. E o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo está solto. E quando o Espírito Santo está solto, alguma coisa acontece no culto. Enquanto o Espírito Santo está solto, alguma coisa tem que acontecer na sua casa. Enquanto o Espírito Santo está solto, Ele está dizendo: enquanto você dá glória, aleluia, eu trabalho. Enquanto você dá glória, eu liberto. Enquanto você dá glória, eu transformo. Enquanto você dá glória, Deus está dizendo: você vai chegar na tua casa e vai dizer: eu, a minha casa serviremos. Fala para alguém que está ao teu lado: não prende a pomba, não prende o Espírito Santo. Fala para ele: solta esse Espírito Santo, solta o teu glória, solta o teu glória. E macebe carabasópia, e carabaia sépia. Eu vejo Jesus, Leandro, olhando, dizendo: agora que a pomba está solta, eu vejo ele cantando o cântico de hoje: Santo Espírito é bem-vindo aqui e vem inundar este lugar. Aleluia! Se alguém tem glória para dar, o momento é... Aleluia! Aleluia!
Aleluia. É Deus dizendo para alguém: eu quero te usar. Solta, solta isso. Solta, deixa essa depressão de lado, solta isso. Para de ficar segurando essa ansiedade, solta isso. Para de ficar segurando este medo, solta isso. Aleluia. Olha o mais lindo aqui. Jesus vai começar a pregar. A minha casa será chamada casa de oração. Peraí, Jesus, vai pregar agora? Vou. Mas por que, Jesus? Os vendedores foram embora. Os cobradores também. Os cambistas eu expulsei. A pompa está solta. Sim, tem palavra. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. E de repente, alguém começa a gritar: glória a Deus. Outro. Quem está gritando, alguém vai falar: é o mudo que está falando. Um está chorando. O outro vai perguntar: por que você está chorando? Ele vai dizer: porque eu estou vendo. Um começa a pular. E o outro: por que você está pulando? Porque eu era coxo. Cleiton, aonde isso? Está lá. A partir do versículo 14. Então levaram a Jesus ao templo, cego, aleijado, os coxos, e ele o curou. É mais ou menos assim. Jesus, eu glorifico ao Senhor que eu fui curado, estou enxergando. Mas enquanto você não estava aqui, Jesus, eu estava vendendo, eu estava trocando, eu estava interessado nas moedas. O coxo pulando: Jesus, eu fui curado porque o Senhor chegou. Se o Senhor não estivesse aqui, eu estaria aleijado ainda. Eu estava vendendo, eu estava trocando com os cambistas. Mas quando o Senhor entra no templo, aleluia, Jesus, eu fui transformado, eu fui curado, eu fui liberto. Jesus, eu não sou mais o mesmo quando eu entrei aqui. Agora, Jesus, eu estou saindo diferente. É Deus dizendo nessa manhã: é proibido você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui com as promessas de Deus carregadas sobre o teu peito. E é Deus dizendo: vai passar diante de um mês, mas vai ter testemunho na casa, assim diz o Senhor. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho, eu profetizo. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho na tua família. Vai ter testemunho no teu ministério. Vai ter testemunho naquela empresa. Vai ter testemunho nesse... Aleluia. 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 E entrando os chefes, os sacerdotes, os escribas, olharam para Jesus e disse: você não está vendo que as crianças estão clamando a ti? Português aqui. As crianças estão fazendo bagunça. E aí, Jesus?
Aí Jesus, estão aí tanto tempo? Conhece a Torá? Conhece os mandamentos? Mas nunca ouvi pela boca das crianças sai o perfeito louvores. Estão aí há muito tempo. Estão questionando a adoração das crianças. E agora, o templo foi restaurado. A casa foi restaurada. Porque Jesus entrou no templo somente para restaurar. E Jesus está dizendo nesta manhã, eu quero entrar neste templo. Eu quero fazer morada neste templo. Eu tinha pregado ontem à noite. E eu lembro da palavra sobre o profeta Isaías. No capítulo 6. Que a Bíblia diz. Que o Senhor vai dizer assim. Que Ele vai limpar o profeta Isaías. Vai tirar a iniquidade. Vai observar diante do teu pecado. Vai colocar uma brasa de fogo na sua boca. Aí Deus vai perguntar, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu fiquei me perguntando, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares. Por que o Senhor pergunta? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, eu não quero somente usar como ferramenta, eu quero caminhar junto. Eu quero estar junto, eu quero estar próximo. É Deus dizendo, eu não só quero usar você aqui dentro do templo. Também eu posso te usar lá fora, mas eu quero caminhar com você 24 horas por dia. É Deus dizendo para alguém nesta manhã, eu quero caminhar com você. Eu quero entrar neste templo. Aleluia. Aleluia, a palavra de Deus diz que Ele está na porta, Ele bate. Se você abrir a porta, Ele entra, Ele senta na mesa, Ele ceia com você. Ele está dizendo, eu quero entrar na casa. Pela permissão do pastor Jonas, cadê? Meu Deus, se coloque em pé em nome de Jesus nessa manhã. Alguém pode me ajudar aqui no louvor em nome de Jesus? É Deus dizendo, eu quero entrar no templo. Eu quero sarar este templo. Eu quero transformar este templo. Eu quero curar este templo. É Deus dizendo para alguém nesta manhã, você vai sair daqui transformado. Vai sair. Vai sair. Pega na mão dessa pessoa, pega. Aleluia, arabasobi caramaia sébia, e caramaia sobi carabarabasóbia. Profetiza para ele, fala para ele, pode ser hoje que Deus pode te curar. Fala para ele, pode ser hoje, Thalita, que Deus pode te curar. Pode ser hoje que Deus vai te transformar. Fala pra ele, profetiza, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, profetiza pra ela. Fala, pode ser hoje que Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Fala pra ele, fala pra ela, pode ser hoje que Deus visita a tua casa e você traz aquela pessoa que você apresenta. Pode ser hoje, pode ser hoje. Pode ser hoje, assim diz o Senhor. Eu entro no templo nesta manhã. É Deus dizendo, os cambistas foram embora, os vendedores foram embora, os compradores foram embora, a pomba está solta, tem oração na casa, tem graça na casa. Aleluia, Jesus, oh, glória. Eu não saí de Mairink para brincar com o seu emocional. Eu vim nesta manhã como profeta de Deus para te dizer,
Hoje você sai daqui cheio. O diabo falou que você vai parar. O diabo falou que você vai morrer. Mas a palavra de Deus está dizendo: eu sou Deus que comecei a boa obra. Eu sou fiel para perfeição. Aleluia, Jesus. Glória. Tu és santo, Jesus.